hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo este lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Não se detém se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerar. É Ele mexendo no secreto da gente, no lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando corações. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero
eu vou. A coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais, mais e mais e mais e mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, eu vou. A coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais, mais e mais e mais e mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais e mais e mais e mais e mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais e mais e mais e mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Horas. Boa noite, então, a todos que mais uma vez nos acompanham no culto da Igreja Batista Jardim Verão. Hoje nós temos um tema extremamente interessante. E se Jesus propor te visitar? É disso que nós queremos falar nessa noite. E eu queria, para isso, abrindo então o nosso culto, a nossa pregação da Palavra de Deus, e é um texto que está no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Quem quiser abrir a palavra, abra e permaneça aí nesse texto, que é a respeito dele que nós vamos, então, falar nesta noite. Lemos, então, assim, a bendita palavra de Deus. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Nessa semana, foi mais ou menos semelhante com a semana passada, com uma pequena diferença. Porque, lembra, eu contei na semana passada que entre 2 e 4 horas eu tive algumas visões do Senhor, da sua palavra, e isso me levou a um tema que trouxe para o culto. Nessa semana foi já na noite de segunda para terça, início da semana, agora seriam lá por umas 3 horas da manhã,
mas apenas por alguns segundos, por alguns instantes, talvez alguns minutos, eu estive ali perguntando ao Senhor: o que eu devo pregar? Qual é a pregação que o Senhor me recomenda ao teu povo? Na verdade, o que eu quero é alcançar o coração daqueles que necessitam da tua palavra. A resposta foi curta, mas bastante forte, como se ele me dissesse: pergunte o que aconteceria se Jesus os visitasse. Essa foi a questão. Aí pensei: sim, Senhor, mas como eu vou apresentar isso? Só que já não dava mais tempo. Minha conexão com o Senhor se transformou rapidamente num sono profundo que foi até amanhã. Quando acordei, pensei: e agora? Espera aí. Aquilo foi real. Alguma coisa veio a mim dizendo que esse seria o tema. Mas como eu vou desenvolver, então, esse tema que eu tenho apenas o título dele? De que forma eu deveria dirigir? Mas eu tinha a resposta comigo. Essa é a verdade. É como se o Senhor tivesse me falado: já não te ensinei, através da minha palavra, como é que você pode compreender a minha intenção? E eu tenho isso realmente muito firme comigo, porque a intenção do Senhor para conosco, para cada um de nós, está realmente, totalmente fixada na sua palavra. Confiei nisso, mas levou algum tempo. Foi preciso, durante o dia, orar ao Senhor para que eu pudesse transformar, então, a intenção de uma palavra em algo que fosse compreensível, algo que trouxesse luz, que trouxesse conhecimento de Jesus às pessoas que Ele ama. Em primeiro lugar, eu devo definir algo. Nós não vamos falar de pessoas que convidam Jesus para entrar consigo, para estar consigo. Mas vamos falar de pessoas que Jesus está convidando para ter aquele papo íntimo na nossa própria casa. É isso que Deus pede, é disso que Deus pede que eu fale. Talvez alguém pergunte: mas como pode ser isso? Como pode Jesus fazer uma proposta de que quer estar comigo, quer falar comigo? E não é de nós nos admirarmos, porque o próprio Senhor, veja como Ele se dirigiu àqueles que já eram seus discípulos na ocasião em que Ele esteve em carne conosco. Está lá em João 15, a primeira parte do versículo 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. E depois ele discorre de como foi que isto aconteceu. Então eu posso concluir, baseado naquilo que Jesus falou, que existem apenas dois tipos de pessoas em todo esse mundo. Primeiro, as pessoas que Cristo já escolheu, que receberam o seu convite, abriram seu coração para Jesus e agora desfrutam da alegria da sua presença. E um segundo tipo de pessoas são as pessoas que ainda não ouviram o convite de Jesus e que, em função disso, não gozam de intimidade com o Senhor, não conseguem sentir o doce convívio do Senhor Jesus Cristo. Para explicar isso, nada melhor do que um case, um caso, um estudo de caso, para que possamos entender daquilo que eu estou dizendo a vocês. E vamos pensar justamente no contexto em que está esse versículo com o qual eu abri a pregação dessa noite. Uma declaração que veio ao apóstolo João no Apocalipse, com a qual nós abrimos esta dissertação. Ela foi proferida para uma igreja, para a igreja de Laodiceia. Para que possa ser útil a nossa reflexão, atingir a finalidade da mensagem,
preciso dizer algo a respeito dessa cidade de Laodiceia. Primeiro, Laodiceia era um centro bancário e financeiro. Era uma das cidades mais ricas do mundo de então, daquela época. E claro que, no contexto disso, aquela igreja que estava ali em Laodiceia era também uma igreja por pessoas abastadas, pessoas que tinham boas condições financeiras. Em segundo lugar, era um centro da indústria de tecidos. Era uma cidade bem localizada em rotas comerciais e que produzia tecidos finíssimos, alguns dos tecidos mais nobres, mais ilustres daquela época também. Em terceiro, era um centro médico de importância. Ali se fabricavam famosos ungüentos para os ouvidos e para os olhos. Ali havia um colírio muito conhecido, muito famoso, em que as pessoas que tinham seus problemas nas vistas procuravam para ter. E quarto e último, ela estava inserida em uma região de águas térmicas, de águas medicinais. Nós temos alguns circuitos de águas aqui no Brasil, então é uma visão bem clara para nós termos. Ali havia 3 cidades: Colossos, onde havia águas frias, geladas; Hierápolis, onde havia águas quentes. E essas águas quentes corriam pelos rochedos, pelas montanhas, e chegavam então a Laodiceia. E quando chegava a Laodiceia, já eram águas mornas. Essas descrições vão nos ajudar a ver como o Senhor fixa a sua mensagem, como ele traduz o que ele quer traduzir de uma forma conhecida, de uma forma que as pessoas podem saber exatamente o que ele está dizendo. Águas quentes ou águas bem geladas eram consideradas terapêuticas, mas a água morna não servia para nada, nem para beber, nem era terapêutica. Então eu quero fazer a exposição desse texto de Apocalipse 3, para nesse texto então tirarmos algumas lições. Vamos começar no versículo 14. E eu vou discorrendo ao longo desses versículos. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: assim declara o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as tuas obras, sei que não és nem frio nem quente, antes fosse frio ou quente. Quem está fazendo essa declaração, primeiro vamos identificar no versículo 14, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Jesus já ressurreto, Jesus já na sua glória ao lado de Deus. Ele é o Amém, ele é a testemunha fiel. De sua boca saem as verdadeiras palavras de Deus. Ele está se revelando ao apóstolo João, numa visão, pois ele está preocupado, na verdade, com as 7 igrejas ali da Ásia Menor, que eram o palco inicial da expansão do cristianismo, que depois iria, então, para todo mundo, para a Europa e para todo mundo. Ele conhece as obras de cada igreja e ele faz recomendações a cada uma daquelas igrejas. Vejam bem, Jesus criou a igreja. A igreja tem a finalidade de fazer a obra do Senhor Jesus Cristo. Para isso, ele deixou uma diretriz. E Jesus está atento a como as igrejas estão se dirigindo. Elas não devem se desviar do caminho traçado por ele. Ele deixou a base para o estabelecimento da igreja. E ele está preocupado em, se quiserem analisar, nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse, ele fala a cada uma das igrejas. E aqui, o interessante para nós é essa igreja de Laodiceia. E ele começa dizendo o seguinte: eu conheço as tuas obras. Porque ele conhece as obras de cada igreja. Ele conhece a obra da nossa igreja. Ele está sempre disposto a nos chamar a atenção para que nós andemos
na obra verdadeira que Ele deixou para nós realizarmos. Havia um problema naquela igreja. Ela era apática. A vida espiritual daquela igreja era morna, sem calor. Há um grande evangelista do século XVIII, Jonathan Edwards, dizia que em nossos relacionamentos com Deus, precisamos ter luz na mente e fogo no coração. Muitos crentes têm medo de emoções. Devemos sim temer o emocionalismo. O que é o emocionalismo? Você criar situações emocionais, fabricar situações emocionais, mas não ter medo das emoções que são produzidas em nós pela doce presença do Senhor Jesus Cristo. Vocês vão me ouvir falar algumas coisas, algumas vezes a respeito disso, a doce presença de Jesus Cristo. Porque ela é doce verdadeiramente naqueles que a receberam. Ela tem o poder de realmente tirar o amargor, trazer novamente o prazer à nossa vida. Versículo 16. E por esse motivo, porque não és morno, nem és frio, nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Eu creio que Jesus aqui está usando uma força de expressão bem forte. Ele está querendo dizer que é melhor, está em melhor situação, um ateu. Porque esse ateu, não crendo em Deus, tendo uma vida distante de Deus, está com a possibilidade de vir receber o chamado de Jesus Cristo e vir a crer e se converter. Mas um crente nominal, um crente incrédulo, por incrível que pareça, que somente segue uma igreja, que botou uma denominação como se fosse uma inscrição no seu peito, esse não é o crente que honra e que dá prazer a Deus. Uma pessoa morna é aquela em que há um contraste entre o que ela diz, o que ela pensa e o que por fim acaba fazendo. E a ordem que eu quis colocar é justamente esta. Porque normalmente o que a gente faz? A gente pensa, a gente reflete em alguma coisa e depois a gente então fala. Mas não. Eu vejo muitos crentes que têm uma fala, parece que já padrão, gostam de repetir determinadas frases, vão dizendo essas frases, mas às vezes nem pensam em que circunstâncias estão colocando estas frases. Não pensam e depois vão agindo de acordo com isso. Essa é uma pessoa morna, uma pessoa que não leva a sério, que não se dedica às Escrituras. Jesus está afirmando que uma pessoa morna lhe causa náuseas, lhe causa asco. Versículo 17. E ainda dizes, olha o que a igreja está dizendo, e veja o que eu disse anteriormente, dizendo, por depois pensar no que está dizendo, a igreja dizia com a sua atitude. A atitude da igreja era como se ela dissesse: estou rico, conquistei muitas riquezas, não preciso de mais nada. Contudo, não reconheces que és miserável, digno de compaixão, pobre, cego e estás nu. Agora Jesus diz àquela igreja que estava sentada em coisas falsas, em sua autossatisfação, achava que não precisava de nada, era rica, tinha opulência, não tinha amor a Cristo, tinha amor ao dinheiro. É isso que ele está dizendo. Vocês se consideram ricos, realmente estão numa região rica, têm atividades que trazem bastante recurso para vocês, mas na verdade vocês não me amam, vocês amam ao dinheiro. O amor ao dinheiro traz uma falsa segurança. Cristo repudia aqueles cuja ligação com Ele é apenas nominal, superficial. Nós somos a menina dos olhos de Jesus Cristo.
Ele tem paixão por cada um de nós. Pode alguém responder com frieza à paixão que lhe é demonstrada? Mesmo na nossa vida, no dia a dia, pessoal, humana, né? Como é triste quando alguém ama, tem paixão por alguém e tem a frieza dessa pessoa. Imagine o Senhor Jesus Cristo, que conhece o nosso interior, que conhece mais do que nós falamos, conhece o que pensamos e o que está no nosso coração. A igreja de Laodiceia desapareceu. No seu lugar, hoje, só existem ruínas. Ela não ouviu a recomendação que Jesus fazia àquela igreja. Versículo 18. Portanto, ofereço-te este conselho. Adquire de mim ouro refinado no fogo, a fim de que te enriqueças, roupas brancas, para que possas cobrir tua vergonhosa nudez, e compra o melhor colírio, para que, ao ungir os teus olhos, possas enxergar claramente. Olha o contraste, então, que Jesus está usando com aquelas características que falei logo no início da pregação a respeito da igreja de Laodiceia. Ele acha que é rico, mas Jesus recomenda um outro tipo de ouro, para que eles efetivamente sejam ricos. Eles têm tecidos os mais famosos que existem, mas Jesus diz que esses tecidos não são capazes de cobrir a sua nudez espiritual. Então eles devem comprar roupas brancas. Roupas brancas falam de pureza. É uma igreja que precisa avançar na sua pureza. E ungir os teus olhos com um colírio santo, chocando com aquele colírio famoso, que se vendia por alto preço, mas que não servia para que eles abrissem os olhos à realidade. É esse contraste que Jesus está usando. Veja o que Cristo faz à igreja. E a cada um de nós, afinal, a igreja é a reunião dos salvos em Cristo. Nos chama a atenção que ele oferece conselhos. O grande Senhor, Todo-Poderoso, prefere nos aconselhar para que nós, por amor, o obedeçamos. Não impõe a nós nada. Ele apresenta notícias gloriosas que pretende distribuir aos mendigos, aos cegos e aos que não têm roupas para se vestir. Seus produtos são essenciais à nossa vida. O preço é de graça. Não há um valor financeiro humano que possa pagar aquilo que Jesus nos promete e nos dá. O ouro que Jesus oferece é o reino dos céus. Contraste com a riqueza com que os membros daquela igreja viviam. A riqueza deste mundo acaba, mas o reino de Deus permanece. Cristo nos leva ao seu reino, um reino de paz, de amor e de profunda harmonia. A roupa que Cristo oferece são as vestes da justiça e da santidade. Vestes de justiça é a forma como nós somos. Vestidos de Cristo, nos apresentamos na justiça que Cristo deseja que aqueles que são seus exerçam em santidade, prostrados diante daquele que é santo. Contraste com as roupas luxuosas daquela cidade, que aquela cidade produzia. Estamos sempre constrangidos por não encontrar a justiça sendo exercida. Perdemos, às vezes, a nossa santidade, nós reagindo, às vezes, violentamente contra tanta injustiça que nós temos visto no tempo presente. Então, hoje é dia de pensarmos, só Cristo verdadeiramente é a justiça de Deus. E somente com Ele nós veremos a justiça. O colírio de Jesus abre os nossos olhos para o discernimento, para vermos além do que está diante dos nossos olhos.
somente com os nossos recursos mentais, nosso intelecto, estamos sujeitos à tristeza e mesmo à depressão. Ao lado de Cristo, recebendo o conforto e a visão gloriosa que está acima dos acontecimentos banais de nosso tempo. Conforto e amor andam de mãos dadas, apesar da condição de erro com que muitas vezes andamos antes de nos condenar, de nos vomitar, de nos colocar para fora do reino. Ele nos ensina. Versículo 19. Eu repreendo e corrijo a todos quantos amo. Sê, pois, diligente e arrepende-te. Arrepender-se, neste contexto, é dar as costas a esse cristianismo falso, sem frutos. Um cristianismo que não é capaz de nos trazer felicidade. Não é cristianismo. Um cristianismo que praticamos como obrigação. Não é cristianismo. Existe graça quando abrimos a palavra de Deus. Existe graça quando nos ajoelhamos e clamamos a Deus em nossas necessidades. Às vezes, as pessoas nos afirmam que não compreendem a palavra de Deus, que têm lido a Bíblia de cabo a rabo e que não têm conseguido entender qual é o real significado dela. Só Jesus é capaz de nos abrir os olhos para vermos nela, nesta palavra, as riquezas de Deus que foram todas expostas. Não há tesouro mais guardado, a não ser para aqueles que não têm o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, que é dado àqueles que creem em Jesus Cristo. Eu sempre recomendo a quem quer começar a entender a palavra de Deus, que leia o Evangelho de João. Eu tenho estudos preparados, parte a parte, do Evangelho de João. Posso mandar para quem quiser esses estudos, para que façam simultaneamente a leitura do Evangelho de João e o comentário explicando corretamente o que está dito ali. As coisas do Senhor são grandes. Nós não podemos esperar que Jesus viesse a nós, Deus visitando a terra, para nos trazer coisas banais. Ele nos trouxe coisas profundas, coisas que mexem no interior da nossa vida, no nosso íntimo, e produzem efeito em nós. Creio que Deus tem me usado para poder iluminar essa revelação já dada. João mesmo no final do Evangelho vai dizer que tudo foi revelado em Cristo. Mas nós precisamos entender. Por isso também, quem já participa na igreja dos pequenos grupos, os PGMs, esses estudos estão preparados para os pequenos grupos. Esses estudos servem para que tragamos pessoas para o pequeno grupo que ainda não conhecem o Senhor. Nós a amamos e queremos que elas venham a conhecer. O Evangelho de João é precioso para aquele que quer conhecer a Deus e a sua palavra. E finalmente o versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Esse versículo tem o objetivo de fazer com que a igreja morna escutasse a voz, o clamor de Jesus Cristo e deixasse que ele entrasse para valer. Não aparente, mas ele como cabeça. Porque a Bíblia nos diz que quem está diante da igreja é Jesus Cristo. Se ele não estiver dirigindo a igreja não é dele. A igreja dirigida apenas pela sabedoria de homens não é uma igreja. A igreja é dirigida por Jesus Cristo. Mas eu quero trazer para a nossa vida isso. Porque o que vale para a igreja de Laodiceia, vale para a igreja do nosso tempo e vale para a nossa vida. Eu vejo muitas vezes crentes vivendo vidas medíocres, vidas que não têm alento,
que não são capazes de testemunhar com vigor do que Cristo fez na sua vida e está fazendo. A salvação é uma questão totalmente pessoal. Não adianta nós reclamarmos de uma igreja. Ah, essa igreja é assim ou é daquele outro jeito. Não. A salvação é de cada um de nós. E aonde for pregada a palavra de Deus como ela é, você pode assimilar, receber de Deus através de Jesus Cristo. Jesus bate a porta do nosso entendimento e do nosso coração. Não somente do entendimento. Há muita gente procurando Jesus por um conhecimento intelectual. E aí o coloca como um profeta, como um sábio, como tantos outros de nosso tempo. E temos hoje homens e mulheres tão sábias que expressam também ideias. Mas ele é muito mais do que isso. Lá em Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30, ele diz 3 versículos que para mim são sintomáticos, que eu os conheço de cor e eu sei dizê-los para quem precisar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. O fardo que o pensamento do mundo traz é muito pesado. O mundo tem um julgamento difícil na desigualdade que existe entre o ser humano. Pobres. Eu estava vendo essa semana uma mulher ajudando na fila da Caixa um analfabeto a receber o seu auxílio do governo. Ainda existem muitos analfabetos no nosso país e no mundo. Pessoas que não conseguiram receber a instrução, porque viveram vidas, às vezes, no campo, pobres. E são elas de segunda categoria? Será que algum de nós pode dizer? Mas o mundo é assim. O mundo privilegia o inteligente. O mundo privilegia o rico. Ah, esse conseguiu conquistar um status maravilhoso na vida. Esse é uma pessoa distinta. Aquele lá, às vezes, a pessoa luta a vida inteira para sustentar a sua família. E às vezes esse tem mais valor do que aquele outro, porque às vezes deste lado aqui, pessoas também se tornam ricas sem a justiça de Deus, fazendo coisas que não deveriam estar fazendo. Mas esse mundo tem então esse peso que vem sobre a nossa vida. Com Jesus, esse peso é aliviado. Afinal, ele carregou sobre si as nossas dores, como diz Isaías. Muitos ainda não entenderam, mesmo dentro das igrejas, o que Isaías quis dizer quando ele diz que Cristo, Jesus Cristo, carregou as nossas dores. Eu digo a vocês que se não ouvirmos a chamada de Jesus Cristo, não abrirmos o nosso coração e o nosso entendimento, somente com o entendimento, não provaremos a companhia de Jesus. E somente aqueles que já têm a companhia de Jesus, porque ouviram o seu chamado, porque abriram sua mente e seu coração. E hoje podem desfrutar, repito novamente, a doce presença do Senhor. Em nossa volta, continuarão a ser como sempre foram. Jesus disse, não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Mas o Senhor se torna nosso refúgio, nossa fortaleza, nossa alegria. Os salmos nos ajudam a conhecer a natureza espiritual do nosso mundo e a natureza espiritual que Deus quer nos transmitir. Neles, nos salmos, os salmistas estão sempre sendo sinceros. Quando estão se sentindo oprimidos, eles clamam ao Senhor. Quando têm uma conquista, quando estão felizes, eles louvam e exultam no nome do Senhor. Eu quero destacar um versículo do Salmo 89, o versículo 15, quando diz assim, bem-aventurado o povo
que conhece o som alegre. Andará o Senhor na luz da tua face. O som alegre, irmão, é o que vem dos céus. Jesus anuncia que Ele está vivo e tem poder sobre todas as coisas. Nós não vivemos apenas no nosso poder, naquilo que conquistamos, inclusive no nosso intelecto e no amor que guardamos no nosso coração. Mas acima disso está o poder de Jesus que vive sobre aqueles em que abriram seu coração para Ele. Porque Ele, pelo Espírito Santo, habita em nós. Ele não pode nos abandonar. Ele prometeu que não nos abandonaria. Abra sua mente e seu coração para Jesus. Convide-o para ser seu amigo, seu companheiro, para não ser apenas o Jesus histórico que você ouviu falar que morreu na cruz, mas para ser seu companheiro de todos os dias. Tudo vai ser diferente. Creia nisso. Eu quero orar por isso. Eu quero orar por você que, nesta noite, está abrindo o seu coração. Porque há algo tremendo acontece da parte de Deus em nossa direção, quando um coração se abre verdadeiramente, quando se deixa para trás um conhecimento prévio de que acha que vale, que a sua vida está guardada nesse conhecimento terreno, e diz: eu preciso de Jesus Cristo, eu preciso desse companheiro poderoso, eterno, soberano. Vamos orar. Senhor, eu louvo o Teu nome, porque o Senhor a cada dia nos indica um caminho. E o Senhor nos indica, como pastor, um caminho também, para que as nossas mensagens não sejam vãs, não sejam mostra de conhecimento. O Senhor sabe o quanto abomino mostrar conhecimento pessoal de um púlpito, mas eu acho precioso quando posso, através do toque do Teu coração, trazer Tua palavra, trazer a Tua intenção, mostrar claramente aquilo que o Senhor já abriu meus olhos para entender. Mas eu Te peço, Senhor, faz obra em todos que estão ouvindo esta palavra. Te mostra esse Cristo que eu conheço, terno, suave, manso, mas que também é doce na sua convivência. Ainda que por vezes nos advirta, ainda que por vezes nos aponte para os erros que estamos vivendo e nos faça retroceder desses erros, nós compreendemos que mesmo nesse momento o Senhor nos ama, e é porque nos ama que o Senhor nos chama de volta para si. Nos abençoa, Senhor Deus. Eu oro por isso, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Quero ministrar então a bênção apostólica. Ainda poderão depois ficar com um cântico. É muito bom permanecer nesse cântico lá no final, porque deixando a adoração vir ao coração, o que vai acontecer? A palavra vai se tornar mais viva e você poderá então, louvando a Deus, ter o motivo teu, especial, da oração. Eu estou tossindo porque tem gente que está sentindo falta da minha tosse nas pregações. Não é, Marcelo? Me falaram? Então, na verdade, é o seguinte, vira um pouquinho o tempo e volta de novo esse pigarro. Me acompanha, mas não me impede, graças a Deus, de poder proclamar a grandeza do nosso Deus. Recebam a bênção do Senhor. Que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a comunhão, a consolação e a alegria do Espírito Santo de Deus estejam com todos vós e com todo o povo de Deus na face da terra. Uma última palavra mesmo depois da bênção, porque havia me esquecido. Domingo que vem, novamente, temos Ceia do Senhor. Então prepare lá o seu kit, o pãozinho separado, o cálice do vinho, do suco de uva, e vamos participar mais uma vez, mesmo à distância, desse momento sublime da igreja, que é a celebração da Santa Ceia do Senhor. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui.
refrigera minha alma, restitui. Planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão e erga o clamor. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui, leva minhas águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui. Não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao me clamar. Creia, porque o poder de um clamor pode ressuscitar. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Azeite em minha dor, restitui, leva minhas águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Águas tranquilas, lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui, restitui, restitui. Senhor, entramos em Sua presença, ó Deus, e viemos te pedir nesse momento, ó Pai, que o Senhor restitua, ó Deus, a saúde dessa nação, Deus, a saúde desse mundo, que o Senhor repreenda em nome do Senhor Jesus esse vírus, ó Deus. Tantas pessoas sofrendo, tantas pessoas nos leitos de hospitais, ó Deus, mas só o Senhor pode. Somente o Senhor é a cura. Te entregamos a cada vida nas Suas mãos, ó Deus. Por favor, faça milagres nessas vidas. Entra nos leitos de hospitais, ó Deus, e vai mudando a história dessas pessoas. Restitui, ó Pai. Restitui, Deus. Restitui essa nação, em o nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus. E o tempo que roubado foi, não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Creia, porque o poder de um clamor pode ressuscitar. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui, leva minhas águas tranquilas.
restitui.